questão de resseguro no Brasil traz sempre muitas controvérsias, polêmicas e, ao mesmo tempo, é uma garantia de um bom negócio para as seguradoras, para o corretor e para as companhias que estão envolvidas no negócio. Vou conversar com um palestrante que participou nesse mês de outubro, falando um pouquinho, trazendo conhecimento sobre esse setor, porque são conhecimentos muito importantes que algumas pessoas ainda desconhecem, né? As premissas do seguro, porque envolve sempre, quando a gente fala em resseguro, valores altos. E esses valores são complicados quando você não tem uma logística producente, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente aqui o que abordou na palestra, qual foi a principal tônica da palestra? Tá bom, muito obrigado, Natalino. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, o evento é muito interessante e muito importante porque ele promove um debate, promove a interação entre as diferentes áreas envolvidas nesse segmento, que precisam entender um pouco mais de temas importantes e relevantes, como hoje foi a primeira palestra do Eduardo e assim também como a gente tentou abordar um pouco. Eu acho que o aspecto do resseguro é que o mais importante é que ele traz estabilidade para o segmento. A companhia seguradora consegue, através do resseguro, passar uma parte do risco, quer seja um risco mais volátil, para que ela, num evento de um sinistro maior, de um sinistro de uma envergadura maior, para que ela não tenha que suportar toda essa perda sozinha. Então, ele traz estabilidade para o mercado. Ao trazer estabilidade para o mercado, ou seja, à medida em que a companhia seguradora não precisa assumir os sinistros acima de um determinado valor, ela consegue equilibrar o seu próprio resultado, evitando de repassar todo o custo diretamente para o cliente final, para o segurado lá na ponta. Porque quando tem esse repasse, compromete até o próprio negócio, né? Quer dizer, você não consegue ele crescer porque você fica muito limitado, né? Em termos de custo, porque fica muito alto. Seria isso? Sim, exatamente. É óbvio que o ressegurador também tem que ter o seu equilíbrio e também tem que ter o seu resultado. Mas a grande questão é que a companhia seguradora, se ela tivesse uma grande perda inesperada, ela teria que imediatamente se recuperar. Ao passo em que, quando ela tem um mecanismo de resseguro, ela consegue jogar isso no longo termo, no longo prazo. E o resseguro ele vai diluir essa perda entre diversos resseguradores. E os resseguradores, por sua vez, estão trabalhando com diferentes clientes. Então, você tem uma distribuição do negócio como um todo, trazendo maior estabilidade para o mercado como um todo. Quando você trabalha com resseguro, você tem um custo que você dá para saber o quanto você pagaria se tivesse um prejuízo. Quer dizer, quando você não tem um resseguro, esse custo pode ser infinito, você não sabe até onde vai essa questão. É por esse pensamento, estou correto nesse pensamento, quando a gente pensa no resseguro? Na verdade, o que o resseguro vai fazer, Natalino, ele vai trazer para a companhia seguradora, vai trazer maior capacidade de subscrição. Então, para pensar no seguinte, uma grande empresa que tem transporte internacional, cujos limites embarcados sejam, digamos, de 50 milhões de dólares. Então, imagina que você tenha um container com 50 milhões de dólares transportados naquele container. Uma companhia seguradora sozinha não quer perder 50 milhões de dólares numa carga. Então, o resseguro vai ser o quê? Vai ser o mecanismo através do qual esta companhia seguradora fala: eu vou ficar, por hipótese, com 2 milhões de dólares desse risco e eu vou distribuir este risco entre outros resseguradores. E não só um ressegurador, mas outros resseguradores, para que, no caso de acontecer uma fatalidade e ocorrer um prejuízo de 50 milhões de dólares, não é um sozinho quem vai perder. Então, você vai distribuir tanto uma parte do prêmio, né, do valor que é pago pelo seguro, como também o sinistro a ser recuperado ou o valor a ser recuperado. É uma estabilização dos resultados em geral. O senhor apresentou também vários cases, demonstrações aí até com planilhas, com gráficos, né, sobre alguns prejuízos, e eu percebi que alguns deles crescem, são crescentes, né, mesmo em situações de normalidade. Essa vertente começa a ser mais comum, quer dizer, mesmo num ambiente de tranquilidade, de calmaria, você está sujeito a um risco inesperado? Sem dúvida. O que acontece é que nós observamos até 2005
o mercado no mundo de seguros, ele tinha um histórico de sinistros catastróficos e de sinistros máximos que não tinha até então um precedente de alguma coisa como 130 bilhões de dólares de perdas seguradas. Quer dizer, é muita coisa. É muito dinheiro. Este valor, esse montante de sinistro, bom, ele pode quebrar não apenas companhias seguradoras, mas ele pode quebrar inclusive companhias resseguradoras se elas também não adotaram uma estratégia de diversificar o seu portfólio e diminuir a perda máxima que elas poderiam ter num determinado risco. O que acontece que nós observamos é que ao longo dos últimos anos, a cada 6 anos nós temos observado perdas catastróficas. Então tem uma recorrência maior, sendo a última há mais ou menos um ano, quando nós tivemos 3 grandes perdas catastróficas, que de novo trouxeram prejuízos totais para o mercado de seguros e resseguros no mundo da ordem de 130 bilhões de dólares. Então, com mais frequência tem acontecido sinistros muito grandes. Isso é muito importante por quê? Porque mostra a importância do mercado de seguros e resseguros na estabilidade e na continuidade dos negócios. Para pensar, um sinistro catastrófico na Flórida. Se o resseguro e o seguro não entrarem para limpar a cidade, para reconstruir os comércios, para restabelecer o comércio, tudo isso gera perda econômica, porque o mercado, os comércios não abrem de novo. Quer dizer, a paralisação do mercado, quer dizer, o prejuízo acaba sendo muito maior. Exatamente, esse é o ponto, Natalino, porque além da perda segurada das casas e dos comércios, tem a perda não segurada, chamada perda econômica. Por quê? Porque as empresas não abrem, o comércio não funciona e não gera riqueza, impactando até o produto interno bruto de um país. Perfeito. No Brasil, a SUSEP também trouxe alguma coisa de resseguro, né? Como é que o senhor vê essa entrada, esse trabalho realizado aqui? A SUSEP faz um trabalho excepcional no Brasil porque ele é o órgão regulador do mercado, fiscalizador também do mercado, tem se mostrado muito sensível às necessidades do mercado. Obviamente, ele olha de uma forma mais completa o mercado de seguros como um todo e de resseguros, mas a SUSEP exerce um papel extremamente importante e relevante dentro desse segmento no Brasil. Eu queria agradecer muitíssimo essa entrevista. Vou aqui falar porque foram muitas dúvidas, muitas perguntas, quer dizer, a gente extrapolou o tempo muito mais do que se tinha programado, porque é um assunto que ainda gera muitas dúvidas, né? E é um assunto de extrema importância, porque está envolvido não só a seguradora, mas o segurado, né? E toda a cadeia logística desse setor. Então, quando a gente fala em resseguro, é algo de extrema importância e que deve ser estudado sempre.